Livro de Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração, escrito por Divaldo Franco. Os nossos irmãos enfermos são as heranças do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, que os traz até nós, os herdeiros do Evangelho, a fim de que, acima de qualquer labor, amemos como se fossem filhos do nosso coração. Capítulo 4. Estudo das atividades. Naquela mesma noite, elegemos a linda copa de uma árvore conífera e, sob o céu nimbado de astros refulgentes, fizemos a reunião de estudos a respeito das atividades que deveríamos desenvolver na Terra durante os dias afligentes da pandemia. Após uma oração silenciosa em que nos nutríamos da exteriorização do prana e das árvores em festa do luar, o doutor Eudalbo usou a palavra esclarecendo-nos. Aqui estamos num grupo especial, ao lado dos trabalhadores da luz e do amor, com o objetivo de auxiliar nossos irmãos em luta no processo da evolução. Mais cruel do que uma guerra, a pandemia entela ceifará centenas de milhares de vidas, algumas em razão do natural processo de mudança moral do planeta para o mundo de regeneração, e outras que deverão partir para o exílio após o período de convalescença nas respectivas comunidades às quais se vinculam. Curiosamente, ele prosseguiu com a voz calma: não é fatal nos animais que muitas vezes podem ser o seu veículo, como no caso do morcego, no histórico da tragédia atual. O equilíbrio mental, a irrestrita confiança em Deus, a oração ungida de amor, os esforços de caridade dão origem a anticorpos que impedem a fácil contaminação. Assim mesmo, ocorrem alguns dolorosos e lamentáveis contágios em médicos, enfermeiros, familiares amados, em decorrência dos impositivos das leis soberanas da vida. Silenciando, o nosso amigo Spinelli esclareceu-nos: o nosso labor é de inspirar as pessoas às condutas saudáveis, ao abraço das diretrizes de segurança propostas pelas autoridades da saúde, manutenção do comportamento moral e da convivência doméstica, desenvolvimento dos sentimentos de solidariedade e respeito, cooperação e vinculação com o mundo espiritual, desde que a viagem carnal é sempre temporária. Desnecessário elucidar que neste momento de provações coletivas e testemunhos programados pela vida, abrem-se os portões das regiões espirituais de sombra e dor, onde os grandes sofrimentos lapidam os espíritos desacisados que volvem à terra e se entregam à vingança infundadas, a perseguições dilaceradoras e estimulam crimes e condutas perversas. Cruéis obsessões que não puderam realizar antes, agora se utilizam do mundo em desorganização para que seja piorada a situação psíquica dos seres humanos e prossigam sob as suas injunções penosas em processos de depauperamento das energias
e desencanto das existências. Teremos que unir a compaixão e a caridade ao amor que disciplina e à justiça que não falha, de modo a apressar esses dias, tornando-os menos tormentosos, em demonstração vigorosa da proteção de nosso Pai aos seus filhos transviados da estrada que conduz à verdade. Estaremos numa guerra, a nossa pela paz, a deles, os irmãos infelizes, pela loucura que agita as regiões infernais onde residem e terão que deixar, a fim de que a psicosfera do planeta seja beneficiada e possa alcançar um patamar de progresso mais elevado. Lamentavelmente, as criaturas frívolas estão debatendo-se na revolta ante as injunções e regras impostas por autoridades inquietas, inseguras nas decisões corretas, disputando compensações nos cargos que exercem sem a real preocupação com a saúde das pessoas. Estatísticas incorretas, atitudes e propaganda do mal se alastrando mediante a urdidura de informações falsas com o objetivo de colheitas extravagantes para ganhos absurdos, sementeira de pânico e ao lado da enfermidade perversa, danos psicológicos de complexa recuperação. À medida, porém, que haja a queda da infecção no seu auge, temos que pensar nas consequências quando se normalize a situação. Com certeza, não mais teremos dias semelhantes aos passados. Novos comportamentos serão necessários, inusitados instrumentos serão colocados a serviço da sociedade e um mundo novo sairá dos escombros deste que irá desaparecer inevitavelmente. Fazemos parte dos trabalhadores que estão preparando o futuro para a humanidade, nós mesmos de retorno ao planeta querido, e por isso todo o esforço e abnegação fazem-se necessários para instalar o reino de Deus na terra em regeneração. Como se contemplasse o futuro anelado por todos nós, o querido amigo sorriu com suavidade e adil. Quantas bênçãos vertem dos céus na direção das consciências humanas, com o conhecimento da imortalidade da alma e das leis que regem o universo. Podermos unir-nos aos irmãos reencarnados e transmitir-lhes coragem e valor nesta hora difícil e noutras mais graves que possivelmente virão, é uma hora que reconheço não merecer. Diante, porém, da divina concessão, hei de empenhar-me para trabalhar nesta seara e vê-la verdejante e luminosa, abençoada pelo Mestre de Nazaré. No silêncio de reflexão que se fez naturalmente, um dos nossos membros, o irmão Cláudio, que era especializado na aplicação da bioenergia e portador de valores inestimáveis, inquiriu: certamente encontraremos a problemática virótica em almas emaranhadas em processos obsessivos sutis ou graves, entre tormentos físicos e psíquicos lamentáveis. Como deveremos nos comportar em nosso trabalho de equipe? O nosso querido Spinelli respondeu gentil: os nossos irmãos enfermos são as heranças do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, que os traz até nós, os herdeiros do Evangelho, a fim de que, acima de qualquer labor, amemos como se fossem filhos do nosso coração.
Buscaremos acalmá-los com passes reconfortantes e inspiração que lhes possam socorrer, evitando os pensamentos autodestrutivos e de violência que pioram o seu estado de enfermos. Em muitos lares nos quais nos adentraremos, convidados pelo pensamento espírita, nos louváveis estudos do Evangelho, de modo a criar vibrações defensivas para a família, buscaremos inspirar a confiança em Deus e o trabalho de auxílio material, especialmente aos esfaimados e desiludidos do caminho em pesadelos de largo porte. Havia uma psicosfera de ternura e de paz entre nós, ansiosos como nos encontrávamos para o serviço no amanhecer do dia imediato. Nosso diretor, constatando que não havia mais indagação e compreendendo que o tempo urgia, solicitou a nossa irmã Amália, médium portadora de belas faculdades que sempre foram colocadas a serviço do bem, para que exaltasse o amor perene de Jesus, encerrando as experiências do dia. Ela fazia parte do nosso grupo de trabalho e estava preparada para atividades pertinentes às suas possibilidades de intercâmbio mediúnico. A nossa Amália desencarnara com menos de 50 anos de idade, vitimada por insidiosa tuberculose no Rio de Janeiro, onde trabalhara ao lado da abnegada Aura Celeste nos abençoados anos do século passado. Era a sua primeira excursão conosco, abraçando o objetivo que nos unia e nos trouxe às paisagens queridas do planeta, aqui ficando por um largo período, enquanto se fizesse necessário. Antes de ser espiritista, a querida amiga fora católica sincera e cantara no coro da igreja que frequentava, especialmente alguns solos durante as solenidades de sua crença religiosa. A gentil servidora levantou-se e com uma voz de cristal cantou Ave Maria de Gounod, a todos comovendo. Encerrada a atividade, demoramo-nos um pouco contemplando a natureza no seu esplendor de noite enluarada. Deveríamos buscar os nossos aposentos a fim de meditar e repousar o pensamento, a fim de atender os deveres que teriam lugar na madrugada próxima da comunidade. Estávamos eufóricos e em grande expectativa de logo a iniciar as tarefas programadas.